Calinona é 10.913, só para repassar as características de um indivíduo, cometeu 05 próximo ao camelódromo. O mesmo está trajando moletom cinza, cobertura branca, bermuda e tênis branco, QSL. Seu Hernani, o senhor está de sentinela aqui no quartel-general da Brigada Militar. O senhor tem quantos anos de serviço? 34 anos. 34 anos de serviço. Já tinha visto algo parecido da Brigada enfrentar como esse coronavírus? Não, senhor. Um fato desse é inédito. Todo o estado e todo o país também. Cara, como é que se sente trabalhando mascarado? Olha, é uma coisa diferente, uma coisa estranha. Tem certos momentos que a gente até sente um pouquinho a respiração, mas tem que ser assim, obedecemos isso aí, né? Tem que ser o correto é andar com mascarado e cuidando dos outros também, né? Que ao mesmo tempo que nós estamos cuidando de nós, estamos cuidando das pessoas que chegam para falar com nós também. O senhor tem medo do coronavírus? Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Haroldo Medina, repórter Uniriter, curso de jornalismo, visitando hoje aqui o QG da Brigada Militar, em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 522. Vamos conversar com o chefe da PM5, o Tenente Coronel Silon, e com o Tenente Coronel MacArthur, do Gabinete de Gestão de Crise. Coronel Silon, chefe da comunicação social da Brigada Militar no Estado. Vamos saber como é que a Brigada Militar está lidando com o coronavírus, se houve alguma alteração na sua rotina diária, no atendimento de ocorrências, e como está os cuidados com o efetivo da corporação. Podemos dizer que o coronavírus ele afetou todo mundo, né? Na realidade, há uma mudança que está se operando no mundo em função deste vírus. É importante perceber que, obviamente, que isso trouxe mudanças na forma de condução do trabalho policial militar. Mas a Brigada Militar, diante da evolução da pandemia, e imediatamente, né, nos primeiros sinais, já adotou todas as providências necessárias para a adequação da sua rotina, dos seus policiais, dos seus instrumentos de trabalho, para poder fazer frente às novas demandas que a pandemia nos trouxe, mas também não afetar o trabalho normal da Polícia Militar. Nós já estamos indo para o 4º mês, né, então, da pandemia, aqui no estado, a partir de março, abril, maio, junho, né, estamos fechando aí 4 meses, e tem momentos distintos, né? No início houve uma preocupação muito grande, né, ninguém sabia ao certo como proceder, então houve um momento de educação para todas as pessoas, houve aquele necessário processo de isolamento, que eu acredito e pelo que nós aferimos no início foi muito bem conduzido pela população do Rio Grande do Sul, que se conteve, que permaneceu em casa, que atendeu os ditames do governo, e gradativamente foram vindo novas orientações, e dentre essas orientações o uso da máscara, que num primeiro momento parecia não ser o recomendado, ou não ser também algo que pudesse fazer diferença, mas com o tempo, com o avanço dos estudos, com os exemplos de outros países, se mostrou eficaz. A estratégia do nosso comando em nenhum momento foi de afrontar a população ou utilizar-se da força em função da pandemia. É uma situação que exige a responsabilidade de todos, e a Brigada teve o seu papel bem claro, definido pelo comando e bem executado por nossos policiais de rua, no sentido de orientar a população. Então a Brigada só utilizou-se de medidas mais enérgicas, apoiando prefeituras ou ações que foram demandadas, e em crimes mesmo, violando o que determinava os decretos de calamidade pública exarados pelo governo. Importante mencionar que nas vezes que a Brigada se posicionou no terreno para debelar alguma festa, né, alguma rave, alguma outra comemoração com um grupo maior de pessoas, a Brigada sempre pautou pela ação enérgica, no sentido de uso da voz, da imposição da sua força simbólica e não da sua força física, né? Então, nós, pelos registros e também pelo que nós estamos acompanhando, nós não recebemos denúncia de algum abuso da polícia, de nenhum uso exacerbado da força, enfim. Então a Brigada tem dado uma resposta nesse sentido, que é a orientação do nosso comando, que é ser uma entidade com força,
que mostre essa coesão social em prol de, né, enfrentarmos esse vírus, essa situação toda causada por esse vírus, pela pandemia, mas de forma muito sensata, assim, muito organizada, sem exageros, sem ideologia, sem entrar em debates que não são necessários e sem usar a força desnecessariamente, né, sempre organizando a comunidade, sempre mostrando, orientando e, em regra, os cidadãos têm acatado muito bem as orientações dos nossos policiais. Desde o primeiro dia, né, que houve um final de semana, assim, houve uma crescente, né, no Brasil, ali antes do dia 16 de março, que foi na segunda-feira, houve uma crescente naquele final de semana anterior ali dos casos, da repercussão, e daí no dia 16 o governo decreta uma situação um pouco mais de medidas preventivas, enfim, né, para o caso do coronavírus. E nesse sentido também, a partir daquela semana ali já houve um estudo, né, da forma de abordagem realizada pelos policiais, das precauções que eles deveriam ter. Já se inseriu, né, no contexto das abordagens o uso do álcool gel e das luvas, né, e também das máscaras descartáveis. Nós enfrentamos num primeiro momento uma dificuldade muito grande, que não foi só nossa, foi de toda a sociedade, na aquisição de álcool gel e de máscaras, porque houve um esvaziamento né, dos mercados, né, houve uma venda gigante desses materiais e a Brigada não conseguia sequer comprar, né, porque o mundo todo passou a comprar álcool gel e máscaras. Então foi uma dificuldade muito grande no início, que foi superada com a ajuda da comunidade, né, num primeiro momento ali, empresas, né, e até o Tecnopuc, né, que foi uma das primeiras, se ofereceu para entrega de máscaras sendo feitas em impressoras 3D, e grandes empresas da região que ajustaram o seu parque tecnológico para a produção desses escudos faciais, que foi a primeira onda, vamos dizer assim, de proteção a chegar, né, aos policiais, junto com uma leva de álcool gel adquirida pela própria instituição. E nós estamos lidando da seguinte forma: desde o início da pandemia nós iniciamos com a criação do gabinete crise. Foi lá em março, o governo do estado ainda não tinha criado um gabinete crise, a Brigada já tinha um gabinete crise criado para isso. Com essa criação do gabinete crise nós fizemos várias reuniões, principalmente para criar protocolos e criar notas técnicas, porque passava muita coisa em cima de como iríamos tratar o efetivo, como o efetivo iria trabalhar na rua, como eles iriam fazer as abordagens e como nós iríamos tratar os efetivos internamente. Então, esses afastamentos dos efetivos, o efetivo que tivesse com gripe, quem tivesse infectado, como é que nós iríamos tratar? E isso tudo foi feito, nós criamos os protocolos de como iríamos tratar isso, e criamos as notas técnicas e temos até um ementário hoje de legislação sobre toda a situação. No início da pandemia, nós tivemos um pico de afastamento por síndrome gripal, até por falta de orientação, falta de conhecimento da tropa. O pessoal começou a se afastar e a legislação federal previa um afastamento de 14 dias no início, e nós verificamos que não havia toda essa necessidade. Criamos um protocolo interno da instituição com os médicos e junto ao Departamento de Saúde, em que o afastamento se daria 7 dias e após o 7º dia o policial deve voltar a uma unidade básica sanitária da Brigada Militar para fazer uma anamnese com o médico, e depois dessa anamnese o médico libera ele para voltar ao serviço ou não. Como é que aconteceu isso? Porque muitos policiais estavam indo nas unidades básicas de saúde do município, e o município, por força da legislação federal, estava dando 14 dias. O camarada chegava lá e dizia assim: estou com dor de cabeça, 14 dias. Estou me sentindo, acho que eu estou com febre, 14 dias. E assim começaram a ganhar liberações. Então nós, para contermos esse grande número de liberações, que chegamos a ter 300 afastamentos no mês de março de policiais por qualquer sintoma, uma síndrome gripal, 14 dias, nós regulamos que ele poderia ganhar os 14 dias na unidade básica sanitária da cidade dele, mas no 8º dia ele era obrigado a passar por uma inspeção médica de médicos da Brigada Militar.
ou presencial nas FSRs, presencial nos hospitais da Brigada em Santa Maria ou Porto Alegre, ou por teleperícia, que nós adotamos junto ao Departamento de Saúde para todo o Estado. Então, na teleperícia, um enfermeiro atende ele na unidade e o médico, por teleperícia, faz a anamnese, conversa com o policial e tem condições de liberá-lo ou mantê-lo até o 14º dia em observação. Atualmente, nós temos o nosso painel. Então, como eu falei no início, que em março nós tivemos 300 afastamentos, e em 10 dias nós baixamos esse afastamento para 30 policiais. Hoje a nossa média é de 30 a 40 policiais num universo de 15.777 homens na instituição. Nós temos um universo de 35 a 40 homens afastados por sintomas gripais. Nós temos 5 servidores hoje com Covid confirmados, sendo 4 estão na sua residência na data de hoje, em cuidado na residência, e 1 somente hospitalizado. E desses todos, 17 já tiveram coronavírus, contando com esses, 17 foram recuperados. Coronel MacArthur, a brigada teme o coronavírus? Não, a brigada não teme o coronavírus, estamos preparados, estamos com, como eu já tinha dito antes, a tropa está orientada e está com todos os EPIs. Não tememos o coronavírus, não. Estamos nas ruas 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. A brigada em nenhum momento se afastou ou deixou de fazer policiamento na rua. Pelo contrário, os nossos homens e mulheres são heróis, porque estão na rua às 24 horas e nenhum deles deixou de trabalhar ou de atender uma ocorrência. meu lado, soldado da Brigada Militar, Felipe Perônio de Santos, 29 anos de idade, 3 anos de Brigada Militar, efetivo do 9º Batalhão de Polícia, trabalha aqui na 1ª Companhia responsável pelo policiamento do centro de Porto Alegre. Perônio, como é que é trabalhar em meio a esta pandemia do coronavírus? É mais difícil? É igual? Não faz diferença? Qual é a tua opinião sobre trabalhar nesta pandemia? Além da nossa rotina, né, que a gente tem que servir a população, a gente tem que ter um cuidado com a gente mesmo, né? Até para a nossa saúde, a gente acabar não passando para os nossos familiares que estão em casa, nos esperam com a nossa integridade e a nossa saúde em dia, né? Essa máscara tu teve que comprar ou... Essa aqui foi a instituição, a companhia aqui, através do 9º Batalhão, que cedeu para os profissionais aqui da área da segurança. Alguma dica aí para a população que está circulando, não observando aí o decreto de isolamento social? Para aquelas pessoas que necessitam sair para a rua para trabalhar ou por algum outro fim, além de se cuidar para a questão dessa pandemia, para que acabe o mais rápido possível, manter os cuidados de sempre, né? Porque os criminosos, eles estão nos mesmos lugares, buscando as vítimas. A pessoa ficar desatenta ali, fica mais fácil para eles, né? Apesar de a gente fazer um patrulhamento e um policiamento 24 horas por dia, 7 dias na semana, a gente não consegue atender a todos e não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Soldado Camargo, veterano da Brigada Militar, que orientação o senhor dá para a população em meio à pandemia do coronavírus? A seguir as orientações passadas pelas autoridades, né? Usar máscara, passar álcool gel. Positivo máscara, álcool gel, evitar aglomeração e rezar, né, para que passe logo isso aí. E quando a pessoa não observa o decreto, o senhor prende ou orienta? A gente orienta, né? Que é passar para nós orientar aí o cidadão para a segurança de todos, né? As ocorrências policiais aqui no centro aumentaram ou diminuíram, seu Camargo, com o coronavírus? Eu acredito que tem se mantido estável atualmente.
Os bandidos parece que não estão muito temerosos do vírus, ou eles estão ficando mais em casa? Os aqui do centro parecem não ter muito medo de contaminantes aí, biológicos. E o senhor tem medo do coronavírus? Medo não, digo que um receio, um cuidado. Música